foco de hoje é boas práticas de plantio, que envolve um conjunto de informações, desde a cultivar, escolhida por uma determinada região, num determinado talhão, com seus níveis de fertilidade e as suas limitações, a semente, que é o elo entre essa cultivar e a produtividade, todos os aspectos associados à plantabilidade, que podemos citar o equipamento, o operador e também diversas informações associadas ao ambiente de produção. Isso tudo a gente denomina como boas práticas de plantio, ou seja, um conjunto de informações e procedimentos que, quando adotado, permite um estabelecimento de um campo de forma uniforme, sem falhas, sem duplas, sem triplas e sem variação na deposição das sementes, seja ela horizontal na linha de produção ou vertical no solo, pois todos esses fatores influenciam negativamente o estabelecimento de plantas. Estamos numa área avaliando o stand de plantio, monitorando o coeficiente de variação em termos de falhas, duplas e plantas dominadas. Todas essas informações são fundamentais para conhecer o stand de produção, conhecer as nossas unidades de produção que vão nos entregar um X de produtividade lá no final do ciclo. Observamos aqui nesse campo plantas com uma distribuição de regular a bom, com coeficiente de variação em termos de distribuição de plantas pequeno, porém a gente observa alguns espaços vazios e plantas também dominadas. Plantas dominadas é igual a baixa produtividade. A gente precisa sempre procurar identificar o que está causando isso. É o plantio que limitou ou é a qualidade de sementes? Esses aspectos são importantes. Nessa área, o que a gente pode observar é que a limitação no desenvolvimento dessas plantas foi variação de profundidade, ou seja, no momento do plantio eu tive sementes mais profundas e sementes mais rasas, e isso gerou essa variabilidade na velocidade de emergência das plantas, e isso vai continuar durante o seu desenvolvimento inicial, podendo permanecer até o final do ciclo. E sem a menor sombra de dúvida, podemos afirmar que essas plantas que saíram depois vão produzir menos. Um outro aspecto que precisamos lembrar sempre dentro das boas práticas de plantio, no quesito plantabilidade, é o revolvimento de sulco de plantio. Aqui a gente tem uma situação que não é grave, mas é uma situação bem comum no dia a dia. Lado a lado nas linhas de plantio a gente tem nessa linha o maior revolvimento de sulco e aqui o menor revolvimento de sulco. Essa diferença que observamos no revolvimento de sulco, avaliando a temperatura ao lado das plantas, nesse sulco revolvido a gente chegou a uma temperatura de 35 graus e nessa linha lateral a gente chegou a uma temperatura de 30 graus. No solo, na profundidade das raízes, superficialmente a diferença é maior. O que a gente precisa lembrar? Nesse contexto, nós precisamos pensar na planta no seu ambiente de produção, e o ambiente de produção é essa região onde a planta está localizada. Então, quanto menos a gente revolver esse sulco, desde que a gente consiga um bom contato solo-semente, melhor vai ser o resultado, tanto de germinação quanto de emergência e desenvolvimento inicial, porque a planta vai estar num ambiente menos estressante em termos de temperatura e eu vou perder menos água para o solo também. E na ocorrência de uma chuva, eu vou revolver menos esse solo, principalmente no momento do plantio. Se eu tenho o sulco revolvido, eu tenho uma condição, perante uma chuva, de uma movimentação das partículas do solo. E isso vai causar um assoreamento, aprofundando as sementes ou movimentando elas para a superfície. Então os dois aspectos são muito ruins. Além de tudo, numa chuva pesada eu tenho um alto risco de dano por imbibição, que ele vai ser maior num sulco revolvido e menor num sulco sem revolvimento. Mas lembre, isso depende de cada característica, de cada região e de cada tipo de solo e do mecanismo de corte da semeadora e do modelo da semeadora e também da velocidade que está sendo empregado. Então a gente precisa sempre analisar no nosso ambiente de produção qual a melhor alternativa. E primeiro, eu estou conseguindo um excelente contato solo-semente? Se a resposta é sim e não tem como modificar, ok. Mas se tem como melhorar, sempre podemos ajustar e aperfeiçoar esse processo.